Olá, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Lia e nós vamos, nesse vídeo, continuar os nossos estudos de inglês, só que agora é um módulo 7, certo? Antes da gente começar, e eu colocar até o nosso livro aqui para a gente estudar, uma dica para que os seus estudos aconteçam de uma melhor forma e mais organizada. Tenta seguir essa ordem, sexto ano. Primeiro, você assiste a videoaula. A videoaula, você pode parar onde você quiser, pode voltar, repetir, assistir mais de uma vez, fazer anotações, certo? Depois que você assistir a videoaula, tenta responder os exercícios, tá? Se esforça, tenta responder os exercícios. O que tiver espaço no livro, você responde no livro. Não tem espaço no livro, você responde no seu caderno. Lembrando que as respostas é melhor que você faça o quê? A lápis. Porque errou, é só apagar e consertar, né? Agora, se você responde de caneta, fica mais complicado para você. E depois que você tenta fazer os seus exercícios, qual o próximo passo? Você assistir a aula online, certo? Porque a aula online ela é feita exclusivamente para os exercícios. Então, você faz os exercícios e assiste a aula online e vai prestando atenção na correção e tem o chat, não é? E você vai esclarecendo as suas dúvidas. No final, se você não conseguir copiar alguma coisa, anotar alguma coisa, lá no portal do Colégio Força Máxima, através do aplicativo que todos os alunos têm, acessa lá a área do aluno, onde tem o PE, não é? O plano de estudos, e você vai encontrar lá também um material extra com a correção dos módulos que você já estudou, tá? Eu acho que se você fizer esse roteirinho, vai ser melhor para os seus estudos, tá bom? Então, deixa eu colocar lá aqui o nosso livro, para que a gente possa começar os nossos estudos, certo? Bom, como eu havia conversado com vocês, nós estamos nesse vídeo tratando do módulo 7, não é? Do capítulo 7. Esse módulo, ele vai tratar, olha aqui o título, WH Questions, ou seja, palavras interrogativas, palavras que eu utilizo para fazer perguntas. Question significa pergunta. Eu tenho, em inglês, várias palavras interrogativas, várias, mas por enquanto, no nosso módulo 7, nós vamos estudar apenas as palavras what, who e when, certo? Mas antes da gente continuar com os estudos dessas palavrinhas, vamos primeiro observar na página inicial do capítulo 7 um diálogo que está acontecendo aqui. Bom, pela figura que aparece aqui no nosso livro, nós temos duas pessoas conversando, não é? O Tim e a Liz. Me parece, se eu não estiver enganada, olha, pelas figuras, que são duas pessoas no ambiente de trabalho, não é? Parecem ser dois colegas de trabalho, não sei. Vamos ver o que está acontecendo aqui, porque observa a expressão da Liz. Ela me parece preocupada, a expressão dela é de preocupação. Então, vamos observar o que está acontecendo aqui. Bom, o Tim vai perguntar a Liz o seguinte: What's the matter, Liz? Why are you so sad? Sorry. Why are you sad? Qual o problema, Liz? Por que você está triste? E a Liz responde: Betty's sick. Betty está doente. Who is Betty? Quem é Betty? She's my daughter. Ela é a minha filha. Oh, that's too bad. What is wrong with her?
Ah, isso é muito ruim. O que há de errado com ela? She has a terrible cold. Ela está com um resfriado terrível. I hope she gets better soon. Eu espero que ela fique boa, que ela melhore rápido. Thanks, me too. Obrigada, eu também. Bom, então agora nós descobrimos o porquê daquela expressão de preocupação da Liz. Porque, veja, ela é mãe. A filhinha dela doente, não é? Um resfriado daqueles. É claro que ela vai estar com aquela expressão de preocupação, né? Então, esse diálogo que nós acompanhamos agora, vamos perceber que ele traz o assunto do nosso vocabulário. O nosso vocabulary vai tratar de quê, meus anjos? Sicknesses, doenças. É esse o nosso assunto. Então, vamos observar que para cada figura, ele coloca para a gente o que essa pessoa está sofrendo, não é? Qual é a doença que essa pessoa tem. Então, aqui, ó, nessa figura, eu tenho Peter. Peter is sick. He has a cold. Peter está doente. Ele tem um resfriado. Então, resfriado em inglês é a palavrinha cold, certo? Aqui ao lado aparece a Tina. Olha a expressão da Tina. Ela está com as mãos na cabeça. Por quê? Tina has a headache. Tina tem uma dor de cabeça. Headache. Dor de cabeça. Aqui embaixo eu já vou encontrar o Bob. Olha a mãozinha do Bob, onde está. O que ele está sofrendo, gente? Ó, Bob has a stomachache. O Bob tem uma dor de estômago. O Jimmy, olha o que o Jimmy está fazendo. O Jimmy está tossindo, ó, colocando a mãozinha, não é? Jimmy has a terrible cough. Ou seja, o Jimmy está com uma tosse terrível. Continuando, meu Deus, só doenças, né? Olha o Ted. Ted, meu Deus, está sofrendo também. Ted has a sore throat. Ele está com a garganta inflamada. Ele está com dor de garganta. Sore throat. E o Johnny? Oh, meu Deus, olha o Johnny. Johnny has a fever. Johnny está com uma febre, fever. E o Billy? Olha o Billy. Billy também não está com uma carinha boa, já está lá no médico. Por que ele está no médico? Porque Billy has an earache. O Billy tem dor de ouvido. E por último, olha o Mark. Mark também não está legal. Mark is dizzy. Mark está o quê? Tonto, está cheio de tonteira. Meu Deus. Então, o vocabulário da nossa unidade 7, do nosso módulo 7, ele vai tratar de doenças, certo? Bom, agora que nós já acompanhamos algumas doenças, já observamos como são essas palavrinhas em inglês, nós vamos agora o quê? Tratar da nossa W8 words, palavras interrogativas, palavras que eu utilizo para fazer questions, para fazer perguntas. Que tipo de pergunta, meus anjos? Quando eu quero saber alguma informação específica. A minha pergunta quer saber algo específico de você. É para isso que eu uso uma W8 word, uma question word, certo? Porque eu quero ter uma informação de você, tá bom? Bom, para fazer esse tipo de pergunta,
precisamos dessas palavras interrogativas. Como eu havia dito para vocês, existem várias palavras interrogativas, várias W8 words. Porém, nós vamos tratar, por enquanto, apenas de 3. What, when e who, certo? Então, vamos conhecer primeiro o significado delas, tá? Começamos aqui com what. Essa palavrinha what, acompanhando no meu livro, eu observo que ela significa que, o que, qual. E tenho alguns exemplos aqui. Veja. What is your name? Qual é o seu nome? My name is Anna. Meu nome é Ana. What color is this pen? Que cor é essa caneta? This pen is blue. Essa caneta é azul. What is your mother's favorite color? Qual é a cor favorita da sua mãe? My mother's favorite color is red. A cor favorita da minha mãe é vermelho. Então, aqui o nosso livro trouxe alguns exemplos da question word, da W8 word, what, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, certo? Bom, agora nós vamos observar alguns exemplos de uma outra. Agora nós estamos tratando da palavra interrogativa when. When significa quando. Vamos observar os exemplos. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? My birthday is in July. Meu aniversário é em julho. When is the soccer game? Quando é o jogo de futebol? The soccer game is on Monday. O jogo de futebol é na segunda-feira. When do you have English class? Quando você tem aula de inglês? I have English class on Tuesdays. Eu tenho aulas de inglês às terças-feiras. Então, vários exemplos aqui também com essa palavrinha. E por último, vamos observar os exemplos com a palavra interrogativa who. Who significa quem. Vamos observar os exemplos. Who is this man? Quem é esse homem? He's my father. Ele é o meu pai. Who takes you to school? Quem leva você para a escola? My mother takes me to school. Minha mãe me leva para a escola. E o último exemplo. Who does he talk to every day? Com quem ele fala todo dia? He talks to his cousin every day. Ele conversa com seu primo todo dia. Então, amores, recapitulando o que nós vimos até agora. Qual é o assunto do nosso módulo? As palavras interrogativas. Para que servem essas palavras interrogativas? Para fazer perguntas. Perguntas que eu quero receber uma informação específica. Eu quero saber o que, qual, quando, quem, certo? Existem várias, mas no nosso módulo 7 estamos estudando apenas 3. What, when e who. Agora que nós sabemos disso, existe também uma outra informação importante que eu não posso me esquecer. Eu preciso observar. Ou seja, eu já conheço as palavras interrogativas e já sei para que servem. Porém, em que lugar elas aparecem na minha pergunta? Será que eu posso escrever essa palavra interrogativa, essa W8 question, em qualquer lugar da minha frase? Não, não, amores. Essas palavrinhas interrogativas, what, when, who, elas têm um lugar certinho de aparecer.
Sabe qual é o lugar delas? Geralmente, elas são escritas antes do verbo auxiliar ou antes do verbo to be. Então, só para lembrar, estamos estudando nas nossas unidades o tempo presente simples, simple present. O verbo to be no simple present, ele pode aparecer através das palavras am, are ou is. Então, essas são as 3 formas do verbo to be no tempo presente, que é o que eu estou estudando, certo? Todos os outros verbos não seguem essa formação, eles seguem outras regras. E para escrever frases no presente, frases interrogativas, que é o que eu estou estudando aqui, eu estou estudando perguntas, eu preciso do auxiliar. Quais são os auxiliares do tempo presente? Ou será a palavrinha do, ou será a palavrinha does. Lembrando que, como eu sei qual das 2 palavrinhas utilizar? Depende do meu sujeito. Todas as pessoas utilizam do como verbo auxiliar de uma pergunta, menos a terceira pessoa do singular, que vai utilizar a palavra does. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it, certo? Então, lembrando disso que eu já estudei, vamos voltar para o nosso assunto. A palavra interrogativa, a WH word, sempre vai aparecer antes do verbo auxiliar ou antes do verbo to be. Então, exemplo, eu tenho essa pergunta aqui, olha. What is your name? Essa perguntinha aqui de exemplo, meus anjos. Quem é o verbo dessa pergunta? É o is. Is é o verbo da minha pergunta. Is é o verbo to be no presente. Quem é a WH word? Quem é a palavra interrogativa? What? E olha onde ela aparece antes do verbo to be. Então, a minha pergunta está certinha. What is your name? Qual é o seu nome? Certo? Outro exemplo aqui, olha. Ainda com a palavra what. What do they study on Mondays? Olha lá minha pergunta. What do they study on Mondays? Quem é o verbo auxiliar desta frase do presente? É a palavrinha do. E olha onde está aparecendo a WH question, a palavra interrogativa, antes do verbo auxiliar do, certo? Então, isso eu não posso me esquecer. Qual é o lugar na frase da WH word? Qual é o lugar para what, when e who? Onde eles aparecem na frase? Antes do verbo auxiliar, ou seja, antes de do ou does, ou antes do verbo to be, ou seja, antes de am, are ou is. Certo? Bom, já vimos o lugar na frase, não é? Na minha pergunta. Muito bem. Agora, eu quero chamar a atenção para um outro fato que a gente tem que observar aqui. Olha, quando uma WH question, quando uma palavra interrogativa, ela for
o sujeito do verbo, eu não vou encontrar verbo auxiliar na frase. Bom, deixa eu traduzir isso que eu acabei de falar aqui, ó. Olha essa frase. Who takes you to school? Olha essa pergunta. Opa, peraí. Essa letrinha aqui está errada? Pronto, consertei. Olha essa frase, meus anjos. Vamos observar aqui esta pergunta, que eu sei que está utilizando uma palavra interrogativa. Vamos observar com muita calma. Olha para cá, amores. Tem verbo to be aqui? Não. Não tem am, não tem are, não tem is. Tem um outro verbo, que é o verbo take. Se é um verbo diferente do verbo to be, essa pergunta deveria utilizar o verbo auxiliar, do ou does. Você está observando aqui a palavrinha do ou a palavrinha does? Não, não aparece. E por que, meus anjos, que não aparece? Porque veja, who, essa WH question, essa palavra interrogativa, é o sujeito da minha frase. Quer ver? Olha a tradução. Who takes you to school? Quem leva você para a escola? Ora, eu estou perguntando quem? Who? Eu estou perguntando o sujeito, a pessoa. Quem é a pessoa que leva você para a escola? Então, esse quem aqui é a pessoa que leva você à escola, é o sujeito. Então, eu digo que essa palavrinha who, essa WH word, é o sujeito da frase. Por que, amores, que é o sujeito da frase? Porque é essa pessoa aqui, ó. Esse quem aqui é a pessoa que me leva para a escola. Então, toda vez que isso acontecer, que essa palavrinha interrogativa for o sujeito da frase, for a pessoa que pratica a ação, que faz a ação, no meu exemplo, qual é a ação que ela está fazendo? Me levar para a escola. Então, toda vez que esse quem, que essa palavra interrogativa for o sujeito da frase, não vai aparecer nem o verbo to be e nem o verbo auxiliar do ou does, porque estamos falando do presente. Certo, meus anjos? Bom, essa informação é importante, passamos por isso. Agora, o que eu também preciso conversar com vocês? Que essas palavras interrogativas, elas podem aparecer sozinhas ou elas podem aparecer acompanhadas de uma outra. E dependendo da outra palavrinha que acompanha, o significado muda. Exemplo, quando eu tenho a palavrinha what, qual é o significado de what? O que ou qual, não é isso? Mas quando eu acompanho essa palavrinha what dessa outra aqui, será que o significado permanece o que ou qual? Não, não. What time agora significa que horas, certo? Um outro exemplo aqui, ó. Ela será acompanhada agora da palavrinha color. Agora eu não tenho mais simplesmente what. Eu tenho what color. O significado continua sendo apenas que? Não, não. Agora o significado é que cor. Então, isso pode acontecer com as palavras interrogativas, certo? Eu posso ter outras palavrinhas acompanhando e o significado muda.
Bom? E mais um assunto importante para nós lembrarmos aqui. Nos nossos exemplos, nós vimos frases que estavam se referindo aos meses do ano e aos dias da semana. Então, todas as vezes que eu estiver me referindo aos meses do ano, por exemplo, em julho, in July, ou em abril, in April, ou em dezembro, in December. Veja, todas as vezes que eu estou me referindo aos meses do ano, eu utilizei a palavrinha in, certo? Agora, quando eu falo dos dias da semana, eu vou utilizar outra, eu vou utilizar on. Exemplo, eu quero dizer assim, às segundas-feiras, on Mondays. Ou eu quero dizer aos domingos, on Sundays. Ou, finalmente, eu quero dizer às terças-feiras, on Tuesdays, certo? Então, eu não posso esquecer. Estou falando dos meses do ano, eu utilizo in. Eu estou falando dos dias da semana, eu utilizo on, certo? E assim, nós estudamos toda essa pequena parte, certo? Para nós finalizarmos, vamos observar aqui, nessa página, eu tenho mais alguns exemplos, ó, que ele coloca para nós aqui. Veja só, um pequenino exemplo. What do you do when you have a fever? O que você faz quando você está com febre? When I have a fever, I drink lots of water. Quando eu tenho febre, eu bebo muita água. What does he do when he's dizzy? O que ele faz quando ele está tonto? He stays in bed. Ele fica na cama. E mais esse exemplo aqui. What do your parents do when you have a stomachache? O que os seus pais fazem quando você tem uma dor de estômago? When I have a stomachache, they give me medicine. Quando eu tenho uma dor de estômago, eles me dão um remédio. E para finalizar os nossos estudos, porque o que vai aparecer aqui depois são os exercícios, eu tenho um pequeno texto, contextualizing, que vai tratar desses assuntos que nós conversamos, desse vocabulário que nós aprendemos aqui no módulo 7. Então, vamos acompanhar, amores, a leitura do nosso texto. Theo is sick. He has a terrible cold and a sore throat. When he has a cold, his mother usually gives him hot tea, so he's drinking it now. But he's also going to the doctor's office this afternoon to see what is going on. His mother hopes he gets better soon because he doesn't want to eat anything. O que será que foi dito aqui, ó? Theo está doente. Ele está com um resfriado terrível. Desculpe. Ele está com um resfriado terrível. E dor de garganta. Nossa! Quando ele tem um resfriado, a mãe dele geralmente dá a ele um chá quente. Então, ele está tomando esse chazinho quente agora. Mas
ele também vai ao consultório do médico essa tarde para ver o que está acontecendo. A mãe dele espera que ele melhore logo, porque ele não quer comer nada. Então, essa é a atitude correta, não é, meus anjos? A gente pode até tomar um chá, não é isso? Beber muita água, mas quando nós estamos doentes, a melhor atitude é verificar com o médico antes, não é? Para saber exatamente o que está acontecendo e não tomar assim um montão de remédios sem que o médico tenha indicado para a gente, não é? Bom, aqui nós finalizamos o nosso módulo 7, certo? Nós temos aqui os nossos exercícios, nós vamos procurar responder os exercícios e depois teremos a correção deles na aula online e por escrito no portal do Força Máxima. Bom? Bom, meus amores, vamos encerrar o nosso módulo 7. Eu espero que vocês estudem bastante, que vocês se dediquem bastante, tá bom? Beijinhos, meus amores. Tchau, tchau.